Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês estão assistindo o vídeo. Meu nome é Gustavo, sou terapeuta ocupacional, professor de terapia ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo, e foi me encomendado poder falar um pouco com vocês sobre as histórias da terapia ocupacional nos países latino-americanos, né, até na América Latina. Esse é o tema do meu doutorado, né? Então eu vou tentar trazer algumas das discussões que eu tenho feito da minha pesquisa de campo e falar um pouquinho sobre esse histórico, né? Da criação da terapia ocupacional nesses países da América Latina. Bom, como eu falei, eu sou terapeuta ocupacional, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Meu mestrado foi em terapia ocupacional, também na UFSCar. No meu mestrado eu fiz uma outra discussão, né, com juventude, gênero e sexualidade, trabalhando na perspectiva etnográfica a discussão de acesso e participação e sociabilidade de jovens travestis na cidade de São Carlos. E no doutorado a minha discussão é outra, com esse processo de criação e desenvolvimento, regulamentação da profissão da terapia ocupacional, né, em países latino-americanos. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que, por ser história, não seja chato. E vou tentar trazer alguns dados da pesquisa. Essa pesquisa vai sair um primeiro artigo nos cadernos brasileiros de TO, está ainda sem data prevista, mas quando sair eu peço para a Bia enviar para vocês. Então eu vou tentar articular minha fala basicamente em 4 pontos, 4 pontos principais. Um primeiro ponto relacionado ao histórico das epidemias de poliomielite na América Latina. Um segundo ponto também de antecedente histórico da criação, a questão do trabalho e das ocupações em instituições de saúde mental, principalmente psiquiátricas, né, hospitais psiquiátricos e alguns asilos, principalmente numa perspectiva de tratamento moral. Além disso, os projetos de cooperação internacional, então a instauração, a criação e o desenvolvimento de algumas instituições internacionais como ONU, OIT, OMS, e a possibilidade de criação tanto de tecnologias quanto de profissões em países considerados subdesenvolvidos, de terceiro mundo. E um quarto ponto, a criação, a hierarquização, na verdade, né, das carreiras profissionais, principalmente as carreiras profissionais de saúde, né, e a relação da subordinação do gênero, né, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, no ensino superior, e aí nessas novas profissionalidades. Então eu vou tentar fazer essas 4 articulações, esses 4 pontos principais. Eu fiz um roteirinho aqui para me guiar. Então, primeiro, quando a gente fala de América Latina, né, exatamente o que a gente está falando, vai ter perspectivas que vão dizer que a América Latina ela é resultado de um processo de colonização, um processo histórico de colonização de países latinos, né? Então Portugal, Espanha e França, basicamente. E aí, como resultado, a gente teria basicamente nesta América considerada latina, a partir dessa perspectiva, 20 países, né? Que são os países de língua espanhola, o Brasil, e só, né? Porque na verdade da França a gente só tem um país, que é a Guiana Francesa, mas que não é considerado
como território, na verdade ainda é um território francês, né? Então é por isso que não entra enquanto América Latina, que ainda é um território francês. Nessa perspectiva também não entraria, por exemplo, o Suriname, que é um país da América do Sul, mas que teve colonização holandesa. Então é uma perspectiva, né? E outras perspectivas vão dizer que a América Latina, na verdade, é tudo que está abaixo do Rio Bravo, que é o rio que divide territórios mexicanos e estadunidenses. Então, tudo abaixo desse rio, então abaixo dos Estados Unidos, né, de México até Chile e Argentina, no sul, bem sul do hemisfério, da América, do território americano, seria a América Latina. Bom, nessa perspectiva, o recorte que eu fiz para a pesquisa foi os países membros da CLATO. E aí, deixa eu ver aqui, porque senão eu esqueço de países. Mas aqui, nos países que fazem parte da CLATO hoje em dia, os países que são membros, são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguai, Peru. Porto Rico também faz parte, mas Porto Rico é considerado um território dos Estados Unidos, não um país independente. Uruguai e Venezuela. Então seriam esses países. Fora da CLATO, no que a gente tem considerado de América Latina, né? Nessa perspectiva desde o México até o Sul, fora da CLATO a gente teria terapia ocupacional também em Cuba, Nicarágua e em algum outro país que talvez agora não me recorde. Mas basicamente a minha pesquisa ela se foca nesses países que eu disse que são membros da CLATO. E aí a origem e a criação da terapia ocupacional nesses países. Então a gente vai começar a entender que na verdade a terapia ocupacional ela aparece como programa de formação, e aí acho que tem essa primeira análise, né, da diferenciação entre cursos de formação e programas de formação. Então, eu considero cursos de formação cursos de capacitação em terapia ocupacional para diferentes profissionais, para enfermeiras, para assistentes sociais, para médicos, inclusive, mas médicos e médicas, mas na época muito mais médicos, uma profissão muito mais masculina historicamente. A formação não era tanto, era mais para esses auxiliares, né? Então as enfermeiras, assistentes sociais e alguns outros profissionais. E aí eram cursos de capacitação em técnicas e a terapia ocupacional enquanto uma técnica para a questão da ocupação enquanto veículo de tratamento, né? Então a gente tem esses cursos de capacitação que são antes da década de 50, e a gente vai ter no Brasil, Argentina, México principalmente, alguns cursos de capacitação para outros profissionais. E só na década de 50 que a gente vai ter a criação de cursos de programas de formação específicos em terapia ocupacional, o que hoje a gente entende enquanto os cursos de graduação, mas aí é uma outra definição, né? Então eu faço essa diferença entre o que é curso de capacitação e os programas de formação, que hoje a gente chama de curso de graduação. Então, sobre os programas de